Olá, estamos aqui para uma live surpresa e continuação da última live, ainda sobre o livro do Marshall B. Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Nós falamos da outra vez sobre prefiro tal coisa porque pretendo chegar a tal objetivo. Hoje nós vamos continuar esse mesmo tema e vamos falar sobre as intenções, os objetivos que estão por trás da nossa atitude, a energia da intenção que está por trás das nossas atitudes. E eu comecei lá numa outra live anterior, à última, falando sobre a importância de se trocar tenho que por prefiro. Então, ao invés de falar eu tenho que trabalhar, eu digo prefiro trabalhar porque quero ser independente, por exemplo. Então, nós falamos já na última live, que está no meu Instagram, deixei gravada, nós falamos sobre 3 primeiras atitudes que o Marshall traz, que representam a energia por trás das minhas atitudes. Então, por que eu tenho uma atitude X? Por que eu faço uma escolha Y? Qual é a energia que está atrás disso aí? Então, eu falei na outra live sobre 3. A primeira foi, faço alguma coisa por dinheiro. Está lá explicado. Segunda, faço alguma coisa por aprovação. Eu espero a aprovação de alguém, a aprovação da sociedade. Terceiro, eu quero evitar uma punição que viria para mim se eu não fizesse isso. Então, esses 3 já estão na outra live. Eu vou continuar no número 4, que o Marshall traz, que é para evitar a vergonha. E vocês podem estar se perguntando, mas qual é a importância de mudar esse eu tenho que todo mundo fala, ou então tem que quando eu falo com outra pessoa? Qual é a importância de mudar isso na nossa vida? Sempre falamos, para que mudar agora? A importância é que esse tenho que, ele é uma pressão que causa estresse. Eu não aprendi isso na escola, ninguém me falou isso, não se ensina, eu acredito, na escola até hoje, mas eu sempre me senti mal com essa expressão. Quando eu ouvia você tem que, eu já me arrepiava e já não queria mais fazer aquilo. Por quê? Eu achava que aquele tem que era como se eu não tivesse escolha, como se eu não tivesse possibilidade de escolha. E eu sempre fui apaixonada por escolhas. Eu sentia que era uma coisa primordial na vida humana, era a escolha. Eu devo poder escolher sempre como é que eu vou reagir nessa situação, o que eu vou fazer com essa possibilidade na minha vida. Eu vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer daqui a meia hora, quando eu vou fazer melhor. Eu vou esperar a minha energia ficar melhor. Essa possibilidade de escolha, essa vontade sempre foi minha. Então, esse eu tenho que, ou tem que, eu comecei a ensinar como se tivesse vindo do nada nos meus cursos de visualização criativa. Eu sempre falava isso. A pessoa começava uma frase com tenho que e eu perguntava, mas por quê? E eu me lembro que num curso que eu dei em Belo Horizonte, eu falei isso e as pessoas ficaram muito bravas comigo. Mas eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro.
Eu falava com ela, mas você tem que trabalhar ou você quer trabalhar para ganhar dinheiro, ser independente, para ganhar dinheiro e pagar suas contas? E a pessoa ficava assim, assustada, porque a pessoa nunca pensou, nunca parou para pensar que quando ela muda a frase de tenho que para eu prefiro, eu quero, eu gosto, eu escolho, a pressão sai. É que a gente está tão acostumada com aquela pressão que a gente não imagina que podemos viver sem ela e viver melhor. Então, eu quis explicar por que esse assunto, né, para vocês entenderem. Então, agora nós vamos para a quarta energia que o Marshall Rosenberg traz, que pode estar atrás das minhas atitudes na vida. Então, eu faço alguma coisa para evitar a vergonha. Evitar a vergonha. Então, como evitar a vergonha? Por exemplo, alguma coisa. Isso a gente vai aprendendo no nosso sistema familiar, vai aprendendo na sociedade, vai aprendendo na escola, até sem saber que está aprendendo, né? Então, por exemplo, quando eu sei que alguma coisa que eu vou fazer vai causar uma crítica muito violenta e eu posso passar vergonha no trabalho, ou na família, ou entre os amigos, eu vou deixar de fazer aquilo, vou fazer outra coisa, porque eu estou com medo de passar vergonha. Então, por exemplo, atualmente, a gente que trabalha com isso que eu faço, uma das coisas difíceis é ir para o palco, fazer uma live, igual eu estou fazendo aqui, falar, né? E o medo, eu vou falar, e será que eu vou falar bem? E será que eu vou esquecer o assunto? E será que eu vou poder olhar no papel? Então, é o medo de passar vergonha. E se vai ser no palco, por exemplo, né? Quanta gente que faz no palco mesmo, presencial. Será que eu vou cair? Será que vai dar certo? Eu estive no Encontro Nacional do Feminino Moderno em Florianópolis esse ano, e uma das palestrantes, houve muitas palestrantes mulheres, a maioria é mulher nesse encontro, né, feminino moderno, mas tem homem também. Havia uma palestrante bem badalada e ela punha o microfone perto da boca e manchava o batom. Então, umas 3 vezes o pessoal, né, que acompanha ela, que toma conta disso, avisou para ela, subiu o palco, arrumou o batom, e novamente ela esquecia. E ela é uma palestrante já acostumada com isso. Mas ela, na hora, não sei o que houve, ou não está acostumada a segurar o microfone, e o batom manchava. Então, isso é uma coisa pequena, né? Mas tem muita coisa, dependendo, né, do nosso sistema familiar, dependendo do que nós ouvimos na infância, dependendo das crenças que entraram em nós, determinadas coisas são um tabu. Então, se eu agir daquela maneira, eu vou passar vergonha. Mas isso sou eu, né? Pode ser que dentro da mesma família, com muitos irmãos e irmãs, cada um ficou com uma fala, né? Então, o que eu penso que vai me fazer passar vergonha pode não ser a mesma coisa que o meu irmão pensa, que a minha irmã, que a minha vizinha. Então, isso mais ou menos geral, mas também particular. Então, ele chama a atenção de que muitas vezes eu não faço alguma coisa por medo de passar vergonha, eu faço uma outra coisa que não é necessariamente o que eu preciso ou o que eu quero, mas eu faço aquilo, eu tomo aquela atitude, eu faço aquilo daquele jeito. Por quê? Porque eu não quero passar vergonha. E eu acho que se eu tiver aquela atitude, a crítica vai
vai me fazer eu me envergonhar de mim mesma. Então, eu recebo aquela crítica muito violenta e a minha voz interior vai ficar aí na minha cabeça. Às vezes, muitas vezes, nós somos mais críticas com as nossas ações do que as pessoas de fora. Então, vem crítica de fora, mas eu pego aquela crítica que veio e fico ali remoendo aquilo. Quantas falas da infância que a gente leva para terapia, né? 200 milhões de vezes. 200 milhões de terapias diferentes, graças a Deus, já existem, até que aquilo melhore, até que um dia caia a ficha realmente e eu vou começar a usar aquilo para o meu desenvolvimento. Já não é mais um trauma, já não é mais um desafio, porque eu trabalhei aquilo incessantemente. E a voz interior, né, que é a voz das crenças limitantes, elas dirigem a nossa vida. E elas estão lá na criança interior. Então, quanto mais eu conseguir acolher a minha criança interior, mais eu diminuo a força dessa voz e dessas lembranças. É um trabalho para a vida, mas vale a pena. Você tem alguma dúvida quanto a por que a vergonha? Ele coloca isso lá no capítulo, eu não sou muito boa. Capítulo 9, a ligação compassiva com nós mesmos. Eu ainda não cheguei aqui na leitura não, mas eu gostei muito desse tema porque é o meu tema. Isso tem o que realmente, quando eu ouço, eu já arrepio. E se eu posso, eu falo com a pessoa, tem o que ou dá para trocar? Então, isso aí é, para não passar vergonha, eu desisto de fazer alguma coisa que eu já sei que no meu meio vai ser criticado fortemente. E os 5, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dizer o que tem em dúvida, podem escrever e eu volto para falar. A 5 é para evitar a culpa. E a culpa é uma coisa também muito forte, que atrapalha muito a nossa vida. Às vezes a gente nem nota, né? Mas é alguma coisa, um mal-estar que eu não sei o que é, por que eu não estou me sentindo bem? Quando eu vou pesquisar, vou observar, eu estou me sentindo culpada porque a fulana me pediu para eu ir com ela ao médico e eu tinha uma outra atividade e não podia ir, não fui. Mas eu sempre atendo a todos os pedidos da fulana. Então eu estou me sentindo culpada. O que será que ela vai pensar de mim depois que eu disse que não podia ir com ela ao médico? Então isso fica, né, na cabeça da gente e vai estressando. E esse estresse, ele aparece no corpo, em alguma coisa que a gente nem sabe que é por causa do estresse. Então, as pessoas que elas ouviram que elas precisavam fazer coisas para os outros, que ela precisava ser aquela que ajuda, que ela precisava ser aquela que acompanha, que ela precisava ser aquela que aceita as pessoas, ela tem uma dificuldade grande, precisa trabalhar bastante isso para ela não se sentir culpada quando ela diz não. Por quê? Se eu digo não para uma pessoa no momento em que eu tenho outra atividade ou que eu não posso, ou mesmo, por que não? Porque eu não estou com vontade, eu estou cansada, eu quero ficar em casa dormindo, ou eu estou cansada, eu quero ficar em casa de perna para o alto. Isso é normal. Então, eu vou dizer à pessoa, nesse horário, nesse dia eu não posso, amanhã eu já posso. Mas, se eu ouvir que eu precisava sempre atender aos outros, ao invés de atender a mim mesma primeiro, que é o mais certo, que eu só posso dar o que eu tenho.
Se eu não dou atenção a mim mesma primeiro, eu não posso dar atenção, verdadeira atenção ao outro. Por quê? Porque eu não tenho atenção dada por mim mesma. Então eu não posso dar aquilo. Isso não quer dizer que eu não vou dar atenção às outras pessoas, mas eu vou dar atenção a mim primeiro, depois aquela outra pessoa. Às vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir isso, mas um exemplo que eu ouço e eu gosto muito, sempre usei, é aquele do avião. Quando a gente começa uma viagem de avião, eles vão explicar todo o processo de proteção ali dentro do avião. Se você precisar sair no meio da viagem por algum motivo, explicam tudo. E uma das coisas que eles explicam é: se a cabine se despressurizar, vai cair uma máscara automaticamente e você vai pôr no seu nariz, para você conseguir respirar e não morrer. Mas se você tiver uma criança, uma pessoa com dificuldade do seu lado, você precisa pôr a máscara primeiro em você, mesmo que seja uma criança, mesmo que seja um bebê. Por quê? Porque senão morre você e o bebê. Você vai ser boazinha, bonzinho, põe a máscara primeiro no bebê, morre você e o bebê. Então, primeiro a máscara, eles avisam sempre, né, na viagem, primeiro a máscara em você, depois em quem está do seu lado. Então, isso, se a gente conseguir fazer na vida, já é um avanço. Então, voltando aqui, ele fala para evitar a culpa. Agora, olha bem, ele chama a atenção, porque o Marshall é muito bom nesse livro Comunicação Não Violenta. É a primeira vez que eu vou ler o livro inteiro, já comecei. Então, ele chama a atenção para uma diferença. Fazer alguma coisa para evitar a culpa é diferente de fazer aquela mesma coisa, aquela mesma ação, aquela mesma atitude pela clara consciência de nossa necessidade de contribuir para a melhoria da vida de outras pessoas. Então, olha bem, ele chama a atenção, porque o que ele está falando aqui é isso, né? A energia por trás das minhas atitudes. Então, se eu tiver por trás da minha atitude X a energia de culpa, eu vou fazer isso para a Maria, para eu não me sentir culpada por não ter feito. Será que isso que eu vou fazer para a Maria vai ser benéfico para ela? Com essa energia de culpa? Eu não queria fazer isso, mas para não me sentir culpada, eu vou fazer. Então, eu levo para ela essa energia que está por trás da minha atitude. Agora, a mesma coisa, mesma ação, a mesma atitude, eu posso fazer dentro de mim, com a energia interna. Isso eu faço porque eu tenho a clara consciência que eu quero fazer isso para o bem maior de todos os envolvidos. Mas como é que eu vou fazer essa diferença? Me observando. Isso é uma coisa que eu quero fazer para melhorar a vida das outras pessoas? É. Mas eu não vou virar a Madre Teresa, porque eu não sou a Madre Teresa. Então eu vou fazer isso nas minhas possibilidades, que são bem menores que a da Madre Teresa. Eu preciso chegar a isso também, né? Aí eu consigo fazer para Maria aquilo que ela me pediu com essa energia. E também vou dizer a Maria, no dia tal, ou dia Y, ou meu dia de estar à disposição é aqui, eu estou aqui na instituição X, ou estou no Instagram. Tudo organizado, pensado, para eu estar com atitude interna e uma energia que quando chega para a pessoa, naquela atitude que eu tomei, naquela decisão, naquela escolha, quando chega lá, vai chegar que traz o bem para a pessoa, porque eu estou bem fazendo aquilo.
Eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, porque em tudo na vida, né? Se eu vou para o trabalho, se eu estou com um filho, se eu vou visitar alguém. Eu ouvi também ontem, aliás, ela contou isso em dois cursos, Ana Lisboa contando que ela combinou com um amigo que ia encontrá-lo durante 1 hora. Ok, tudo combinado. Na véspera ele avisou, olha, já está tudo organizado, amanhã eu vou buscar vocês, vamos passar o dia inteiro passeando, vamos aqui, vamos ali. Ela falou, uau, mas eu combinei 1 hora, eu não posso, eu tenho outras atividades, eu estou trabalhando. Não dá. Ah, mas eu já arrumei tudo, vamos. Não, não dá. Eu tenho os meus limites. Combinei com você o que eu posso. Se eu ficar com você 1 hora, eu vou estar inteira com você. Se eu passar 6 horas, eu já vou estar furiosa, porque eu estou fora do meu lugar, fora do meu serviço e abandonei as minhas responsabilidades. Então, isso aí é uma coisa, isso já é marcar limite, né? É uma coisa difícil, às vezes, de fazer, mas é bom para a saúde de todos. Muito bom para a saúde de todos. Então, para evitar a culpa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença, eu vou olhar, observar. Isso aqui eu vou fazer para não sentir culpa ou eu vou fazer realmente porque eu quero contribuir dessa maneira. E às vezes a mesma coisa, hoje, se eu for fazer, eu vou contribuir. Mas amanhã eu já não estou bem pronta para aquilo, vou sentir culpa se eu não for. Então, melhor eu combinar comigo como é que fica isso e não ir porque está com medo de sentir culpa. Eu fui bem clara. Se eu vou fazer alguma coisa e a energia que está por trás da minha atitude de resolver fazer a coisa eu não quero sentir culpa, por isso eu vou fazer isso, melhor não fazer. Por quê? Não vai ser bom nem para mim, nem para a pessoa que recebe, porque a energia não está legal. Mas, se a mesma ação, a mesma escolha, eu olho para mim e penso, eu vou fazer isso porque eu realmente quero fazer isso para servir essa pessoa? Ah, sim. Então eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu fico com essa energia, ela fica comigo. E eu dou também essa energia. Então, quando eu vou fazer alguma coisa porque eu não quero sentir culpa, para eu não sentir culpa, eu levo uma energia que não está legal para a pessoa e também eu fico com ela. Porque, no final das contas, eu acabo sentindo culpa, porque eu vejo que eu não consegui estar inteira lá. Eu estava lá só fazendo pose para eu não sentir culpa. Então, eu achei essa parte do Rosenberg espetacular. E para mim também me esclareceu muitas coisas. E ele ainda tem a sexta. Mas eu resolvi que a sexta, que ele chama, ele diz que é a mais, entre aspas, grave, e eu resolvi escrevi uma mistura de visualização criativa e frase da constelação sistêmica, e eu quero fazer com vocês, porque é muito libertador vocês poderem sair dessa situação de medo de passar vergonha, de fazer uma coisa para não sentir culpa e se colocarem inteiras na situação quando vocês forem. Então eu convido vocês para nós fazermos um exercício de visualização criativa. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e levarem a atenção de vocês para a respiração.
E eu quero que vocês se lembrem que uma situação em que vocês normalmente têm vontade de dizer não para o pedido da pessoa, mas não conseguem. Por quê? Porque vocês querem satisfazer a expectativa da pessoa, ou vocês não querem sentir culpa, que os dois estão ligados. Então, eu quero que vocês se lembrem de uma situação de vida de vocês em que vocês gostariam de dizer não para o pedido, mas vocês normalmente não conseguem, dizem sim. Por quê? Porque estão pensando que vão sentir culpa se disserem não, e estão pensando, eu vou desapontar a pessoa, eu não vou atender às expectativas. Então, agora que que a situação veio, a memória de vocês vem imediato, né? A situação veio à memória de vocês, eu quero que você se veja em frente a essa pessoa que te faz o pedido e você não tem coragem de dizer não quando a sua resposta é não, porque às vezes pode ser sim. Você vai olhar para a pessoa, ela está à sua frente, ela olha para você, você olha para ela. Você vai ouvir o pedido, o mesmo que ela faz para você nessa situação. Você vai ouvir o pedido com atenção. Você vai ver que ela te faz o mesmo pedido ou o mesmo tipo de pedido. E se a sua resposta for não, e você se sentir na mesma situação de dificuldade de dizer não, você vai, depois de ouvir o pedido, você diz a ela: agora eu te vejo. Eu como você. Temos o mesmo desafio. Agora eu deixo com você o seu 50% e levo os meus 50%. Eu não tenho o que você precisa. Você tem o que você precisa. Você já tem o que você precisa. Você tem pai e mãe. Você vai agora, então, olhar para essa situação e vai dizer a situação: eu sou muito grata por você ter aceitado vir quando eu te chamei. Sem a sua presença, esse trabalho não seria possível. Então, você vê que essa situação desaparece e você pode ter certeza de que alguma mudança nessa situação, uma pessoa que sempre te pede alguma coisa, você tem vontade de dizer não, mas tem dificuldade, depois desse exercício vai mudar. Você fica atenta, observa as mudanças, não sei quais serão, normalmente em você mesmo, mesma, e anote as observações para você poder olhar quando você quiser novamente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Na semana que vem eu vou fazer a live. Essa eu deveria ter avisado, mas resolvi fazer, foi ótimo. Vocês puderam vir, muito obrigada. Eu vou fazer a sexta energia, que pode estar atrás da nossa atitude quando nós decidimos alguma coisa, e vou avisar no meu history no Instagram, nesse mesmo aqui,
E se vocês quiserem divulgar, eu agradeço, porque eu acho que esse tema é realmente muito relevante quando eu penso na quantidade de estresse e de pressão que sai de nós quando nós aceitamos mudar o tenho que por prefiro. Ao invés de dizer eu tenho que trabalhar, eu vou dizer prefiro trabalhar e ser independente financeiramente. Eu, por exemplo, quando falo tenho que, eu sinto o meu dedo, esse dedo aqui, me empurrando pelas costas. E não é muito interessante. E quando eu estou andando na rua, e se eu preciso andar um pouco mais depressa, eu sinto também a pressão que eu faço no meu corpo para ir depressa. Então eu paro, relaxo e normalmente começo a andar quase dançando. Porque eu sei que essa pressão, e eu agora passei por uma quarentena para curar a causa do estresse que me causou osteoporose. Isso tem relação direta. Então agora, mais ainda, eu estou mais atenta. Quando eu sentir que eu estou me pressionando para correr, eu paro e começo a ir no meu ritmo, que é bem lento, para eu não passar por esses problemas. Obrigada, querida Linda. A Linda é minha colega de constelação sistêmica no Raízes, em Florianópolis. Saudade, Linda. Obrigada por me dizer também. Estou gostando demais desse tema. Então eu vou marcar para vocês voltarem, que aí nós vamos ver só o sexto, que é muito importante. Muito obrigada. Um bom resto de dia para vocês.